O Sol é o maior objeto do Sistema Solar, além de ser o com mais massa. Isso significa que é ele quem mantém todos os outros objetos, incluindo a Terra, presos gravitacionalmente nele. E é normal pensarmos apenas nos planetas, mas por definição, tudo que faz parte do Sistema Solar está preso gravitacionalmente no Sol. E isso inclui os incontáveis asteroides que formam os cinturões, todos os cometas e planetas anões. E todos os planetas, de uma forma ou de outra, dependem do Sol. Tudo bem, eles podem depender do Sol por motivos diferentes. Aqui na Terra, o Sol é basicamente o que nos mantém vivos. Em outros planetas, o Sol é o responsável por ter soprado a maior parte da atmosfera para fora. E um fato curioso, o Sol influenciou até a maneira como nós enxergamos o mundo. E eu falo isso no sentido literal. A maior parte da emissão eletromagnética do Sol está exatamente na faixa de luz que nós chamamos de luz visível, que é a que nossos olhos conseguem enxergar. Ou seja, a evolução da nossa visão foi diretamente influenciada pelo espectro que a nossa estrela emite. Mas essa é só a ponta do iceberg. Diversas funções do nosso corpo dependem da luz solar, como a vitamina D. A deficiência dela pode ser extremamente perigosa para um ser humano. E o que você come, independente de qual for a sua dieta, seja ela vegetariana, vegana ou batata frita, depende da existência do Sol iluminando e esquentando o nosso planeta. E isso é assim porque a temperatura que os seres vivos necessitam para continuarem, vivos, só é alcançável na Terra porque o Sol está ali presente e mandando toda a sua radiação para cá. Ok, eu imagino que vocês já conseguiram captar a ideia da importância do Sol no Sistema Solar e principalmente na Terra e nas nossas vidas. Um dia, o Sol, assim como todas as estrelas do universo, vão esgotar o seu combustível. E é esse combustível que mantém o Sol e todas as outras estrelas em equilíbrio. Ou seja, começa o processo de morte solar. E pro azar do nosso planeta, provavelmente a Terra vai deixar de existir nesse processo. Porque uma das fases do processo é justamente o Sol inchando até ele se tornar uma gigante vermelha que provavelmente vai engolir a Terra. A nossa sorte é que esse processo demora alguns bilhões de anos e nós já não estaremos mais aqui para presenciar esse fenômeno maravilhoso, mas ao mesmo tempo assustador. Mas a ideia desse vídeo não é falar de algo assustador, e sim de algo ainda mais assustador. O que aconteceria se o Sol simplesmente, desaparecesse? E não, eu não tô falando em o Sol virar uma gigante vermelha ou um buraco negro do nada, eu estou falando simplesmente de o Sol mandando um cansei e sumindo do Sistema Solar. O motivo disso não importa, tanto faz se ele foi aniquilado por um anti-Sol de antimatéria ou se ele foi destruído por uma civilização alienígena para construir um shopping no Sistema Solar. Ele simplesmente não está mais presente aqui, é isso que importa. Surpreendentemente, a primeira coisa que aconteceria é que num primeiro momento nós não perceberíamos que ele sumiu. Nós iríamos continuar vendo ele brilhando no céu, mas isso por só 8 minutos, que é o tempo que a luz demora para viajar da superfície do Sol até a Terra. Então, no exato instante em que ele desaparece, os últimos fótons que ele emitiu antes de desaparecer ainda estariam viajando em direção à Terra. Nós estaríamos recebendo fótons por 8 minutos e observando o Sol como se ele estivesse ali sem nada demais acontecendo. Na verdade, ele poderia já ter desaparecido agora e você só iria perceber quando acabasse esse vídeo. Passados os 8 minutos, a luz solar na Terra simplesmente iria desaparecer. Mais ou menos da mesma maneira que acontece quando você desliga a luz do seu quarto. Em um momento está tudo claro, e no seguinte, escuridão total. E dependendo da posição que a Terra e os outros planetas estiverem, nós também não conseguiríamos ver Mercúrio nem Vênus, porque ambos já teriam parado de receber luz solar antes da Terra. E cerca de 1 segundo depois de a Terra ficar sem a luz do Sol, nós não veríamos mais a Lua pelo mesmo motivo. Assim como todos os outros planetas, ela não tem luz própria e reflete a luz solar que chega até ela. Então, sem a luz para refletir, a Lua não conseguiria mais ser observada no céu aqui na Terra. A única maneira de saber que ela existe é quando ela passar na frente de estrelas mais distantes, bloqueando a nossa visão dela. Só que o mesmo não acontece para planetas mais distantes como Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Pelo menos não ainda. Nós ainda conseguiríamos observar eles por um tempo. Netuno demoraria cerca de 8 horas para sumir das nossas vistas. Mas após algumas horas ou dias, todos os objetos do Sistema Solar desapareceriam para os nossos olhos. As únicas coisas que nós conseguiríamos observar seriam as estrelas distantes no céu. E mais uma coisa interessante aconteceria. Como eu disse no começo desse vídeo, o Sol mantém todos os objetos do Sistema Solar em órbita devido à sua atração gravitacional. Quando o Sol desaparecesse, esses objetos estariam livres. Isso significa que todos os objetos, incluindo a Terra, iriam começar uma trajetória em linha reta para o espaço, tangente ao local na órbita em que eles estavam. Segundo Einstein, o efeito do campo gravitacional anda com a velocidade da luz. Então, no mesmo momento que nós víssemos o Sol desaparecendo, nós também pararíamos de sentir a força gravitacional do Sol e a Terra começaria a ir para o espaço sem rumo, com pouco mais de 100 mil km por hora. Não só a Terra,
como todos os planetas, cada um com uma velocidade diferente dependendo da velocidade tangencial que eles tinham quando o Sol ainda existia. Ok, então agora nós somos um planeta na escuridão quase total, tirando a luz fraca das estrelas e andando sem rumo pelo universo. A boa notícia é que nós ainda teríamos energia elétrica de origem termoelétrica, nuclear, hidroelétrica e eólica por algum tempo. Obviamente o preço da energia iria subir, já que seria noite eterna no mundo todo ao mesmo tempo e a humanidade precisaria de luz artificial. E como más notícias nunca vêm sozinhas, isso provavelmente colapsaria o sistema elétrico do mundo de uma maneira bastante rápida. Não é só de luz que nós precisaríamos à noite eterna. Aquecimento também seria um problema. Com a sobrecarga da demanda elétrica, várias partes do mundo já estariam sofrendo racionamento de energia. Você já deve estar percebendo que seria inevitável o caos da humanidade como num filme apocalíptico. Mas calma que nós ainda estamos no meio da história. Após esses 8 minutos que o Sol desaparecesse, a fotossíntese acontecendo em plantas iria parar. Ou seja, a transformação de gás carbônico para oxigênio por causa da fotossíntese iria parar. As plantas pequenas, que têm metabolismo rápido, sem ter uma fonte de energia para permanecerem vivas, vão morrer em questão de algumas horas ou dias dependendo do tamanho. Plantas maiores, como árvores grandes, iriam demorar um pouco mais para morrer, porque elas têm um estoque de energia maior e um metabolismo menor do que as plantas pequenas. Mas a produção de oxigênio, esquece. Mas Pedro, sem oxigênio quer dizer que todos nós iríamos morrer logo? Na verdade, não tão rápido. Existe oxigênio suficiente na atmosfera para todos os seres vivos dependentes de oxigênio conseguirem sobreviver por muito tempo. Muito mais tempo do que nós temos de vida, inclusive. Então essa não seria a preocupação principal. A sua preocupação principal deveria ser outra. O frio que iria começar a reinar na Terra. O efeito estufa não daria conta de manter a Terra aquecida por muito tempo. Ela estaria irradiando calor para o espaço frio e escuro a todo momento. Em alguns dias a temperatura cairia para 0 graus Celsius. Isso já é o suficiente para a água começar a congelar e começarmos a lidar com um inverno complicado. O frio seria um problema maior para países quentes e tropicais que não estão acostumados ou preparados para um inverno forte, com neve e geadas. Isso quer dizer que países como o Brasil iriam ser os primeiros a sofrer as consequências mais graves, iniciando um verdadeiro apocalipse. E o frio continua a piorar conforme o tempo for passando, congelando as poucas plantas que ainda não morreram devido à falta de fotossíntese. Com poucas semanas sem sol, a temperatura média global chegaria a menos 70 graus Celsius. E para ter ideia de comparação, a menor temperatura registrada na história foi de menos 82,2 graus Celsius na Antártida. A temperatura para a água congelar é 0 graus Celsius. Então vocês já podem começar a imaginar que, basicamente, além de a água congelar, a ameaça de outras coisas congelarem começa a ficar bem real. A água dos oceanos já estaria congelada nesse ponto, com exceção de uma camada líquida bem no fundo, que ainda tem energia e calor gerados na própria Terra para se manter líquida. Conforme a temperatura for caindo ano após ano, as calotas polares iriam aumentar até finalmente se encontrarem no equador terrestre, transformando a Terra em uma verdadeira bola de neve. Após cerca de 1000 anos, a temperatura na Terra chegaria a menos 240 graus Celsius. E isso é o suficiente para a própria atmosfera colapsar. Parte da atmosfera ia se separar e primeiro condensar em forma de chuva para finalmente congelar. Mas essa chuva não é apenas água. Ela é literalmente chuva, ou neve, de outros gases que compõem a nossa atmosfera, incluindo o gás carbônico. Isso significaria que a Terra estaria vulnerável sem a sua atmosfera, abrindo caminho para raios cósmicos e energéticos vindos do espaço, que chegariam até nós desimpedidos. Com isso, agora sim, a falta de oxigênio se tornaria um problema grave para todos os seres vivos que dependem dele para sobreviver. Mas muito antes disso acontecer, nós estaríamos lidando com um problema um tanto quanto mais grave. Com as plantas morrendo, seja por falta de fotossíntese ou seja por terem congelado, e elas sendo a base da cadeia alimentar, os animais também começam a morrer. Primeiro os herbívoros que dependem dessas plantas, e logo depois os animais carnívoros morreriam. E eu nem preciso falar que nessa situação os próprios seres humanos estariam fadados também, já que toda a nossa origem de comida possível teria acabado. Quando depois de muitos e muitos anos a temperatura da Terra finalmente estabilizasse em menos 240 graus Celsius, ela seria apenas uma pedra de gelo vagando pelo espaço. Mas isso ainda não é o fim, pelo menos não para alguns seres vivos que vivem no fundo do mar. Como eu disse, no fundo do oceano a água estaria ainda líquida e aquecida por causa do calor que vem do próprio centro da Terra. O centro da Terra é bem quente, cerca de 5.000 graus Celsius. E bem no fundo do mar, a água é aquecida tanto pelo núcleo quanto pelo decaimento de átomos que acontece no centro terrestre. E ali está uma verdadeira fauna de micro-organismos que dependem
dessas condições para sobreviverem. Na verdade, esses micro-organismos nunca nem precisaram do Sol para sobreviverem e evoluírem. Para eles, totalmente tanto faz se o Sol existir ou não. Eles inclusive têm a própria cadeia alimentar com outros seres vivos que vivem em torno dessas regiões no fundo do oceano. Parte da energia que esses micro-organismos produzem é baseada em quimiossíntese e não fotossíntese. Ou seja, para eles estaria tudo bem. Ou seja, nem toda a vida na Terra estaria perdida. Ela potencialmente ainda abrigaria vida mesmo após bilhões de anos vivendo como uma pedra de gelo vagando pelo espaço frio e escuro. E esses micro-organismos poderiam até mesmo evoluir e ter formas de vida avançadas que não dependem do Sol ou de outra estrela de forma alguma para sobreviverem. Mas nesse ponto, nós, seres humanos e outros seres vivos, estaríamos simplesmente enterrados embaixo de camadas e mais camadas de gelo. A nossa vantagem é que a chance de o Sol simplesmente desaparecer só existe em vídeos como esse. Ou seja, estamos seguros e esse cenário é bastante improvável, a não ser que em algum momento algum outro astro massivo se aproxime do sistema solar e jogue a Terra para o espaço vazio e escuro. Aí sim o cenário desse vídeo poderia acontecer sem o Sol desaparecer. Mas isso também é bastante improvável. Muito obrigado e até a próxima.